a maior biodiversidade de fauna e flora do mundo. Possuímos também o maior número de espécies de mamíferos do planeta. São dados que colocam o Brasil como um dos países mais privilegiados em recursos naturais, mas que carrega também a responsabilidade em preservar esse patrimônio mundial. A proposta da permacultura é que a gente resolva os problemas da nossa própria existência de uma forma que possa ser permanente. E apesar dos esforços do poder público, os crimes ambientais assustam e comprometem a tão sonhada sustentabilidade. Em algumas regiões a tartaruga não é encontrada mais. Em meio a esse cenário de incertezas, tem destaque o papel da Justiça Federal, que tem a competência para julgar os casos de agressão ao meio ambiente. É um dever de todos, a Constituição determina isso, proteger o meio ambiente. Portanto, não sai daí, o Justiça para Todos está só começando. O Brasil ocupa mais da metade de toda a América do Sul. Essa imensidão de território abriga espécies raras e plantas que chamam a atenção de pesquisadores do mundo inteiro. Mas como nossa legislação busca proteger esse rico patrimônio? E não é só o poder público. Eu, você e toda a população também temos obrigação de zelar pelos recursos naturais. Acompanhe agora. O Brasil ocupa mais de 47% de todo o território da América do Sul. Possui mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados de área. Nosso ecossistema é rico. Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Zona Costeira e Pantanal. Além disso, é o maior país tropical do mundo. Em nossa fauna e flora há um grande número de plantas e animais. E a Constituição brasileira é clara. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas de quem é a obrigação de defender e preservar essa riqueza no presente e nas gerações futuras? Eu acho do governo federal, né? O governo federal devia investir mais, que o meio ambiente já está chegando já pedindo socorro, né? De todos. Se cada um tivesse com esses papeizinhos aí, tivesse consciência que esses papeizinhos vão entupir bueira daqui a pouco, ninguém poderia mais fazer isso. As pessoas, porque elas que precisam da respiração, né? Aí tem a fotossíntese, a flora, a fauna, né? O governo tem que ajudar, tem que dar condição da pessoa jogar a coisa no lixo, né? O artigo 225 da Constituição é muito claro. Ele diz: todos têm o dever de proteger o meio ambiente. Todos, poder público e sociedade. O cidadão tem o dever de proteger o meio ambiente, seja na sua vida privada, reciclando lixo, separando, não desperdiçando, não poluindo, seja enquanto integrante do poder político. Ou seja, o Estado tem o dever também de combater eficazmente, produzir leis, contratar pessoas para coibir o crime ambiental, coibir o dano ambiental. Então é um dever de todos, a Constituição determina isso, proteger o meio ambiente. E quando se trata de legislação, o Brasil é considerado um dos países mais avançados do mundo. Normas que têm o objetivo de garantir a preservação da terra, da fauna e da flora. Algumas delas. Vamos começar pela década de 80, quando foi editada a norma que trata da Política Nacional do Meio Ambiente. Depois veio uma lei sobre as áreas de proteção ambiental. Criou as estações ecológicas, que são unidades de preservação. Em 1998 vieram as regras sobre crimes ambientais, que estabelecem também as punições. O novo Código Florestal de 2012 não mudou essas leis. Em termos gerais, apenas permitiu ajustes. Mas e na prática? Como o poder público tem agido? Para fazer cumprir essas leis, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, promove algumas ações. Cabe ao Instituto desenvolver, por exemplo, pesquisas sobre a conservação de espécies e pode também exercer poder de polícia ambiental. Antes, a gente coordena as ações na Reserva Biológica da Bufari, que é um dos maiores tabuleiros de tartaruga de água doce do Brasil.
né? E a gente tem dados suficientes demonstrando claramente que a eficiência da nossa fiscalização nas praias de desova, com o número de filhotes que tem aumentado ano a ano nas solturas de filhotes da tartaruga da Amazônia, que é uma espécie ameaçada de extinção, e lá na região amazônica é muito procurada para consumo. Então a gente tem demonstrado que com a ação fiscalizatória a gente está contribuindo fortemente para a reprodução dessa espécie e a manutenção dela nas bacias do rio, nos rios da bacia amazônica. Que em algumas regiões a tartaruga não é encontrada mais. É um animal muito procurado realmente, pelo tamanho, chegam a pesar 60 quilos cada animal daquele. E o comércio é muito forte ainda na região do estado do Amazonas, no Pará, na bacia amazônica, na região amazônica como um todo. No Brasil, existem alguns bons exemplos a serem seguidos. A ONG Ipoema é um deles. O Instituto funciona nesta chácara no Distrito Federal e mostra práticas de sustentabilidade, que têm feito a diferença, como, por exemplo, explorar os recursos naturais com responsabilidade. Todos trabalham aqui com a ideia da permacultura. Vamos entender esse conceito. O conceito ele vem da junção de duas palavras, cultura e permanente. E cultura, quando a gente fala na permacultura, não é a cultura no sentido agronômico, que fala da cultura do feijão, a cultura do milho. A gente está falando da cultura humana, cultura lato sensu, né? Ou seja, qual é o nosso conjunto de hábitos, como a gente faz para viver nesse planeta. A proposta da permacultura é que a gente resolva os problemas da nossa própria existência de uma forma que possa ser permanente. Permanente como sinônimo de sustentável, né? É algo que possa perdurar ao longo do tempo. Resolvi ver de perto como a ONG conseguiu transformar a teoria em prática, aqui mesmo na chácara. O primeiro lugar que eu conheci foi o chamado minhocário. Se eu tenho umas minhoquinhas tratando isso, a gente transforma em humus, que é o melhor adubo orgânico que existe. E 1 quilo de humus vale R$1. Então, a gente está queimando lixo, a gente está queimando dinheiro, né? Ao passo que a gente podia produzir o melhor adubo que existe na natureza, que é o humus de minhoca. E esse adubo, esse humus de minhoca, a gente pode usar em qualquer plantação? Em qualquer planta. Pode plantar no alface que você vai comer. E o que dizer do banheiro seco? É um uso exatamente normal. A única diferença é pós-uso, que em vez da gente apertar a descarga ou puxar a cordinha, a gente vai pegar uma porção de serragem e vai jogar. Essa é a nossa descarga. E aí a única coisa que muda no hábito é que a gente tem que lembrar sempre de fechar a tampa. Descobrir novos meios para uma relação melhor de custo-benefício. Reutilizar, reciclar o que for possível e poupar energia. Para o juiz federal do Paraná, Anderson Furlan, esses conceitos mostram que a sustentabilidade é sempre o melhor caminho. O futuro aponta que nós certamente deveremos caminhar para a sustentabilidade, ou seja, promover uma tecnologia capaz de produzir mais com menos área. Vejam vocês, há alguns anos, os Estados Unidos produziu em um ano algo como 200 milhões de toneladas de milho. E a produção agrícola brasileira total, naquele período, foi 100 milhões de toneladas de grãos. Veja, 200 milhões de toneladas de milho, uma safra que não foi recorde nos Estados Unidos, para 100 milhões de toneladas de grãos, uma safra recorde no Brasil, sendo que a área cultivada no Brasil era muito superior à área americana. Na verdade, quando acontece isso, o produtor é que sai ganhando, que o produtor consegue produzir mais a baixo custo, que é muito mais barato desmatar do que investir em tecnologia, do que em preparar melhor o solo, do que usar materiais mais sofisticados. É muito mais barato desmatar e plantar. A agricultura de alta extensão, como era a plantation no século XIX. Por isso que hoje o mundo caminha para um maior investimento em tecnologia, para uma diminuição da área cultivável com uma maior produção de alimentos. E veja a seguir os principais crimes ambientais que colocam em risco a sobrevivência de espécies exóticas e como agem as autoridades com poder de polícia nesses casos. A gente tem dados suficientes demonstrando claramente que a eficiência da nossa fiscalização nas praias de desova. Não saia daí, eu volto já.
Priscila. É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Bem, Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até R$5.000 de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. Tudo começa com uma discreta invasão. Depois, as quadrilhas montam acampamentos e aí começa o processo de devastação em grandes áreas. E os estragos não param por aí. Toda a comunidade que vive ao redor desses locais também é afetada, seja com a poluição ou com problemas de ordem social. O IBAMA faz o trabalho de fiscalização, autua, multa, mas as grandes organizações criminosas persistem. Poluição, extração ilegal de madeira, invasão a áreas de preservação. A legislação entende como crimes todas as ações que violam as regras de proteção ao meio ambiente e que resultem em danos à saúde ou provoquem a morte de animais ou a destruição significativa da flora. Apesar de algumas áreas muito grandes serem patrimônio nacional, como a floresta amazônica, legalmente protegidas, são áreas muito diminutas, que exigem uma atenção muito maior do poder público para que a proteção seja ainda de alguma forma efetiva. O ideal é que muito mais área fosse legalmente protegida e eficazmente protegida. Só que esse é um problema que ecoa no próprio Congresso. O Congresso, quando aprovou o Código Florestal, ele decidiu sobre o influxo de duas correntes muito grandes e muito fortes. De um lado, a corrente ambientalista, pedindo mais áreas protegidas, e de outro lado, o setor agrícola, pedindo mais áreas para serem cultivadas. Então, diante desse descompasso entre interesses, uma vez que um interesse precisa de mais áreas para arar o solo e cultivar e plantar e vender, o agronegócio, uma outra parte muito significativa também que se preocupa com o meio ambiente, que pretende que mais áreas sejam protegidas e que a produtividade seja consequência da tecnologia e não simplesmente do aumento da área. Esse é um conflito muito atual e que está no mundo inteiro. Alguns países já resolveram esse problema. O Brasil ainda está caminhando para resolver. Segundo ambientalistas, atualmente muitos delitos são cometidos por grandes organizações criminosas. Veja na prática como elas agem. Escolhem uma área pública da União e tomam posse. Contratam mão de obra barata para fazer o desmatamento em pontos diferentes. Depois disso, montam vários acampamentos para driblar a fiscalização por parte do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O próximo passo é fazer queimadas e montar vários pastos. Por fim, os criminosos encontram clientes e vendem a área de maneira ilegal. A solução encontrada pelas autoridades para conter o avanço dessas organizações foi a união de forças. O IBAMA passou a representar na Polícia Federal todos os grandes polígonos desmatados por esses grileiros e a Polícia Federal iniciou uma investigação, chamou a Receita Federal para contribuir na questão da lavagem do dinheiro e chamou o Ministério Público Federal para formatar a acusação do Estado em cima dos desmatadores. O resultado da união do Estado no combate ao desmatamento foi a desarticulação da maior quadrilha de grileiros que operam na Amazônia há mais de 10 anos sem serem incomodados pelo poder público. Foram expedidos 11 mandados de prisão preventiva. Desses 11 mandados, apenas temos dois grileiros foragidos, os outros todos foram cumpridos. Todas as pessoas tiveram prisão preventiva decretada, estão recolhidos à carceragem. Isso deu um baque, né,
no crime organizado na região. Os presos tiveram suas contas bloqueadas, seus bens bloqueados, e isso trouxe uma certa desarticulação no desmatamento que vinha ocorrendo na região. De acordo com o IBAMA, esse tipo de crime traz inúmeras consequências não só ao meio ambiente, mas a toda a população que fica próxima às áreas afetadas. Isso porque, por onde passam os criminosos, eles incentivam as práticas como o tráfico de drogas e a prostituição. Dos 27 estados brasileiros, 26 possuem unidades da Polícia Militar Ambiental. Com um efetivo de quase 10 mil homens, a unidade tenta garantir a segurança da biodiversidade brasileira, além de atuar na preservação e conservação ecológica através de ações de fiscalização e controle. Vamos trabalhar para desarticular todas as outras quadrilhas que estão atuando nas grandes frentes do desmatamento. E acreditamos que com essa ação a gente possa controlar o desmatamento da Amazônia e cumprir as políticas públicas emanadas pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo governo federal. A maior parte das riquezas naturais brasileiras está em áreas privadas. Por isso, o trabalho de fiscalização é mais focado nesses locais, onde geralmente existem poucas unidades de conservação. Para obter um melhor resultado, as unidades da Polícia Militar Ambiental trabalham de maneira integrada com outras instituições. E é aí que entra a contribuição das ONGs, organizações não governamentais. Nós temos nas unidades de conservação as equipes locais que trabalham com a proteção no dia a dia da unidade, e temos aqui em Brasília, dentro da coordenação, uma equipe também mais focada nos grandes ilícitos que a gente tem no Brasil e que eventualmente está dando apoio nessas unidades que têm as equipes já lotadas dentro das unidades de conservação. Praticamente todas as unidades de conservação nós temos pessoas aptas a trabalhar com fiscalização. Salvo uma ou outra que a gente tem números aquém do desejado, mas a grande maioria a gente tem pessoas habilitadas para trabalhar com proteção nessas unidades. E lembrando que a pena para crimes ambientais, como por exemplo causar danos a unidades de conservação, varia de 1 a 5 anos de reclusão. E veja no próximo bloco as operações da Polícia Ambiental para desmantelar as grandes quadrilhas e a atuação da Justiça Federal nesses casos. O artigo 225 da Constituição é muito claro. Ele diz: todos têm o dever de proteger o meio ambiente. É daqui a pouco, eu volto já. Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Bem, Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até 5 mil reais de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. Caminhões de grande porte, retroescavadeira e equipamentos para garimpo. O poder aquisitivo das quadrilhas é alto, mas a atuação dos órgãos do Poder Executivo e da própria Justiça Federal tem conseguido barrar e desarticular muitos grupos. Você vai acompanhar agora um flagrante do IBAMA e da Polícia Ambiental, que desmantelaram um grupo que agia no interior do país. Veja só. Estamos no Pará. Tudo começa assim. Um grupo do IBAMA responsável pela fiscalização se reúne para traçar estratégias e definir as rotas que deverão ser percorridas pela equipe. O próximo passo é sair em comboio atrás dos criminosos. Por meio de helicópteros, os fiscais mapeiam as áreas de desmatamento e também conseguem localizar caminhões carregados com toras. Outras equipes seguem por terra para fazer as apreensões. A suspeita é de que alguns homens estejam escondidos no meio da mata. Aí basta mais um sobrevoo e, enfim, eles são localizados e presos. Em seguida, são feitas as apreensões. E olha só o poder aquisitivo das quadrilhas: retroescavadeira, equipamentos de garimpo,
caminhões para transporte ilegal de madeira. As operações do IBAMA seguem Brasil afora. Os crimes também são comuns em reservas ecológicas e terras indígenas. Nesta aqui, também na região do Pará, os madeireiros abriram trilhas em plena floresta e improvisaram barracas para fazer o desmatamento. De acordo com o IBAMA, ao redor das reservas, cidades inteiras vivem do comércio ilegal de madeira. Em algumas operações, o Instituto consegue fechar serrarias que atuam na ilegalidade. Máquinas são recolhidas e as multas podem chegar a mais de 2 milhões de reais. Nestes casos, segundo o Instituto, a madeira apreendida é doada a prefeituras, entidades filantrópicas ou até mesmo às comunidades locais. Todas essas apreensões vão servir de provas e devem constar em um inquérito, que pode ser elaborado, por exemplo, pela Polícia Ambiental. Em seguida, esse documento é entregue à Justiça Federal, que pode aceitar ou não a denúncia. Até algum tempo atrás, o juiz tinha que simplesmente aceitar a denúncia na esfera penal. Hoje o juiz deve ver o juízo de admissibilidade daquela denúncia, se ela preenche os requisitos legais. Então, recebendo uma denúncia ou analisando uma denúncia, o juiz pode receber ou não receber, dependendo se forem ou não cumpridos os requisitos legais para o oferecimento de uma denúncia. São alguns requisitos, como a identificação da pessoa que está sendo acusada, o fato pela qual está sendo acusada, se há os documentos pertinentes, a instauração do inquérito, se a pessoa foi presa ou não, todas as informações têm que estar naquela denúncia. Não estando os requisitos essenciais, o juiz poderá não receber a denúncia. O juiz explica que quando a denúncia é aceita, o magistrado, após analisar o caso, pode expedir mandados para que sejam realizadas novas buscas e apreensões, além da prisão de outros suspeitos. Muitos casos que vão a julgamento ganham repercussão. Um exemplo, a primeira instância da Justiça Federal do Pará concedeu uma liminar a uma empresa para que o IBAMA liberasse alguns caminhões que haviam sido apreendidos pelo Instituto. A Procuradoria Regional Federal entrou com recurso no TRF da primeira região, alegando que os veículos faziam o transporte ilegal de madeira. O pedido foi aceito e o tribunal derrubou a liminar que liberava os caminhões. Para esse juiz, as condenações impostas pela Justiça Federal nos casos de crimes ambientais têm ajudado a inibir a prática desses delitos. Se a madeira for de produto de origem criminosa, qual deve ser a decisão do Estado? Mas se a madeira transportada for simplesmente estiver em estado irregular, ou seja, não é que ela é fruto de uma atividade criminosa, ela veio de um sistema de reflorestamento legalizado, só que faltou um documento para transporte, a solução tem que ser diferente. Nesse caso, se é uma irregularidade apenas, talvez não deva ser dado o perdimento da madeira e ser oportunizado ao transportador regularizar. Agora, se ela é fruto de um crime, o crime ambiental, ela tem que ser dado o perdimento e vendida de acordo com a legislação, mas não só ela. Inclusive, o meio de transporte, o caminhão, mesmo que ele tenha um valor 10 vezes superior ao valor da madeira transportada, o caminhão também tem que ser dado perdimento. Não cabe, nesse caso, uma ponderação de valores entre o valor do caminhão e da madeira. Se o caminhão é utilizado como produto de crime, fosse um caminhão, fosse uma Ferrari ou um avião, tem que ser dado perdimento. Só assim nós conseguiremos ter um enforcement, ou seja, um compromisso de cumprimento da lei que iniba o crime ambiental. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. E lembrando, você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.